Eu sou pesquisador de instrumentos musicais, construtor de instrumentos musicais, além de ator, músico, artesão e, bem, em resumo é mais ou menos isso. Sou formado em engenharia elétrica e por causa da engenharia elétrica, do conhecimento que eu tive em engenharia elétrica, que eu pude desenvolver o conhecimento que eu tenho sobre instrumentos musicais. Eu era um estudante, já no segundo ano de engenharia, quando tive a curiosidade, aquela curiosidade que eu tenho desde menino, acho que todo menino tem, de que como é que funcionava um determinado instrumento. Era um saxofone feito de bambu. E aí eu queria saber como é que se fazia os furos, porque a pessoa que fazia, ele fazia o instrumento, a boquilha, tudo muito interessante, fazia os furos, mas não ficava bem afinado assim, ficava uma afinação interessante, mas não tocava uma música. Bem, eu quis ir saber e fui na universidade, na biblioteca, e a minha surpresa é que tudo que se falava de acústica tinha a ver com a matemática da engenharia elétrica. É uma matemática cabeluda, assim, cheio de integrais, derivadas, assim, mas eu conhecia. E daí eu pude entender como é que funcionava um instrumento de música. Já que funcionava parecido com o circuito elétrico, que eu estava estudando, sabia como funcionava um circuito, aí eu pude entender como funcionava um instrumento. O que aconteceu? As experiências que eu gostava de fazer e adoro fazer, eu sabia entendê-las, sabia criticar. Porque às vezes dá errado, às vezes é até melhor dar errado, porque quando dá errado a gente procura saber por que deu errado. Quando dá certo, a gente não sabe por que deu certo às vezes. E aí quando vai tentar a segunda vez, não funcionou por quê? Aí é que você vai aprender, ou seja, saber criticar os seus erros, saber avaliar a sua experiência é fundamental para se viver, porque senão como é que a gente chega a algum lugar? Bem, aí começou assim, eu comecei a fazer os instrumentos, fazia uma experiência, dava certo, tinha uma ideia, falava, se é assim, assado, então eu vou tentar fazer desse jeito. Tentava, e aí funcionava ou não, bem, e assim vou até hoje, espero continuar até os fins dos meus tempos, experimentando, tentando, errando, acertando, e com isso a gente vai formando um conhecimento, vai formando um repertório. Então, hoje, se você precisar de alguma coisa, eu vou lá na minha estante, isso aqui eu tenho. Então, repertório é muito importante, saber ler, conhecer as coisas. Da infância, né, que tinha me perguntado da infância, como era. Bem, a infância é aquela coisa da ciência. Eu adorava ficção científica, adorava experimento. Quando a gente era menino, tinha aqueles, não sei se hoje tem, mas uns kits de fazer experiência. A coisa melhor do mundo era fazer experiência, acho que é uma coisa incrível fazer experiência, porque é uma coisa viva, né? A gente vai fazendo e ela tem que funcionar, como é que funciona. E às vezes a gente bagunçava tudo, mas gostava de fazer experiência. E acho que essa é a grande história, procurar saber como funcionam as coisas. E eu tinha curiosidade disso. Gostava de estudar, não era um menino complicado para estudar, mas também gostava de brincar muito, gostava de fazer coisas. Acho que é importante, mais do que ficar estudando, é fazê-las. E mais importante do que fazê-las é estudar. E mais importante do que estudar é fazê-las, ou seja, fazer estudar, porque eu acho que o grande sucesso do meu trabalho hoje em dia é justamente porque eu tenho a experiência e o conhecimento, a prática e a teoria andando lado a lado, porque é coisa chata a gente ficar olhando aquelas frações, fazendo aqueles números, ai meu Deus, para que eu vou precisar disso? Ou então alguém que fica fazendo uma coisa, repetindo, igual fazer uma receita de bolo, não sabe para que serve, mistura tudo, põe no forno e está pronto. Não. Então saber o que é isso, para que funciona, etc. Então esse jogo entre estudar e praticar, fazer a teoria, é que é o grande legal. Por isso as experiências, eu adorava fazer experiências. E outra coisa é que tudo vai andando, né? Quando eu era menino tinha esse mesmo papo. No meu tempo a gente brincava, não ficava só grudado no computador. Quando eu era menino, meus pais reclamavam que a gente ficava vendo televisão demais. Porque eles não viram televisão. Quando eu era menino, a televisão começou a acontecer. Computador? Nem pensar. Computador era coisa de ficção científica. Guerra nas Estrelas, aquelas coisas. Eu fui conhecer computador, já era velho, já a coisa foi acontecendo. Hoje em dia, meu Deus, eu estou igual meu pai lá, reclamando dos meninos que estão lá brincando com o computador e não sabem mexer. A gente ficava... Na época não tinha essa coisa de descartável.
Litro de leite era litro de leite, você devolvia o litro de leite. Refrigerante, garrafa de vidro, você trocava. Sacolinha de papel, não tinha essa coisa de jogar fora. As primeiras coisas de jogar fora, a gente não jogava fora. Imagina jogar fora uma caneta que acabou de jogar fora. Não, a gente inventava um brinquedo, ficava brincando de James Bond, 007, com as coisinhas, usando porque começou a coisa do descartável. Acho que hoje em dia essa história do descartável já está meio mal, né? Agora a história é o reciclável. É o reutilizar, é o reduzir o consumo, porque a coisa começou a tomar um rumo diferente. Ou seja, tudo vai mudando. Imagina hoje, eu pensava computador. Poxa, o que é que faz? Como é que é computador? O que faz computador? As pessoas que fazem o computador. Tem gente que faz o computador, tem gente que faz os programas, tem gente que usa o computador, tem gente que é servido por quem usa o computador. Então, é uma indústria, é uma coisa muito grande e tudo tem lugar. A coisa vai crescendo de tamanho, mas o nosso tamanho fica o mesmo e a gente tem que se trabalhar para conseguir a coisa, ou seja, estudar, praticar, fazer, tentar e esperar para crescer, para ver o que vai acontecer com esse mundo. Eu estudo música também desde menino, era uma outra paixão minha, música. Então, desde menino eu aprendi a tocar violão, flauta doce, entrei na escola de música para aprender a ler e escrever, ou seja, eu tinha música comigo desde menino. A ciência, essas coisas também, normal, como todo mundo, estudava matemática, entrei na universidade fazendo engenharia elétrica e, em um determinado momento, houve essa conjunção de poder encontrar um conhecimento que me apoiava no entendimento de como funcionavam os instrumentos. E desde menino também gostava de fazer coisas, ou seja, eu comecei a experimentar fazer os instrumentos musicais. Em um determinado momento, um professor viu a possibilidade de usar isso na educação, porque a gente tem um problema muito sério na educação musical. Os instrumentos são caros, são difíceis de se obter, e isso trouxe esse viés da educação, essa qualidade. E o professor me apoiou para ter bolsas na universidade, no CNPq, e eu comecei a estudar, a teorizar, a fazer as coisas, a apresentar os projetos. E há um tempo atrás eu tive um contato com o MCT, através do Rodrigo Hollenberg, ele era secretário, e nos chamou para fazer uma parceria sobre transferência de tecnologia para a inclusão social. Ou seja, tudo isso, fazer instrumentos, aplicar na educação, você também pode usá-lo para tocar música, para fazer arte, para vendê-los, para ter renda, ou seja, é um campo de aplicação enorme. Daí a gente se juntou com o MCT e fizemos um projeto de 200 horas, fomos a várias escolas, mostramos as nossas oficinas, fiz o trabalho de construção de instrumentos, fomos muito felizes e desde então o MCT nos chama e a gente procura o MCT para fazer essa parceria, que construir instrumentos é uma tecnologia incrível, é uma tecnologia que esteve escondida há muito tempo, porque para fazer tecnologia, fazer um instrumento musical, você tinha que ir no luthier, a pessoa que detinha esse conhecimento, que aprendeu com seu pai, que por sua vez aprendeu com seu avô, com sua família. Então, ter esse conhecimento acessível, como hoje a gente tem o conhecimento acessível na internet, em vários lugares, é uma coisa muito importante que acho que pode facilitar a nossa vida nesse mundo, aprendendo a fazer as coisas. Bom, que bom.